Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer, meu nome é Karina, eu sou enfermeira e sou professora do Grupo Educacional IEPAM. Bom, hoje nós vamos iniciar uma disciplina que vai tratar da saúde dos nossos idosos, que é a geriatria e a gerontologia. Bom, esses dois termos, eles vêm ocasionando na vida de vários alunos uma série de perguntas, porque esses dois termos são bem próximos um do outro e às vezes a maioria dos alunos eles acabam por confundir o significado. Então, a partir de hoje nós vamos saber o que realmente é a geriatria e o que é a gerontologia. Mas o que é a geriatria? Bom, a geriatria ela é a especialidade médica que vai ter uma visão ampla do envelhecimento do idoso a partir dos 60 anos de idade, tá? Então, a geriatria, ela vem ser uma especialidade onde o médico, que é o profissional, vem estar se especializando aí para estar cuidando da saúde do idoso. E a partir dos 60 anos de idade, já é indicado a primeira consulta para esse idoso, tá? Dependendo da necessidade de cada cliente, as consultas elas podem variar de 6 em 6 meses, de uma vez ao ano. Quem vai determinar vai ser o profissional que está atendendo esse paciente. Geralmente na consulta com o médico geriatra, ele vai fazer todo o histórico do paciente, tá? Para conhecer, para saber se esse paciente ele possui algum vício, se ele era alcoólatra, se ele era tabagista, se ele era um adulto sedentário, ou se ele praticava alguma atividade física, se ele praticava algum esporte, porque tudo isso daí é importante o profissional saber para fazer o acompanhamento desse idoso. É isso, né, esse histórico que vai acabar ajudando aí no decorrer dessa vida desse idoso durante o seu atendimento e vai também facilitar o atendimento para o profissional que está atendendo esse idoso. Resumindo, né, ele vai ter uma visão geral na parte cognitiva, vai fazer lá testes funcionais para saber se esse idoso ele está com alguma dificuldade, se ele teve alguma perca perceptível, se essa perca que esse idoso teve, ela foi uma perca que pode ser tratada, se não pode ser tratada. Então, tudo isso aí vai estar se enquadrando com o geriatra. E aí nós temos a gerontologia, tá? A gerontologia, ela é o estudo do envelhecimento e acompanha o tratamento de doenças e o comportamento, né, desse idoso e a inserção do mesmo na sociedade. Lembrando, a geriatria, ela pode trabalhar juntamente com a gerontologia. O médico pode ser geriatra e também pode ser gerontólogo, porque ele pode atender na especialidade médica e também pode fazer o estudo do envelhecimento desse idoso, tá? Mas o gerontólogo, ele não pode ser geriatra se não for exclusivamente da medicina, ou seja, o médico. Então, a gerontologia, ela que vai acompanhar o tratamento das doenças, ela que vai fazer lá a inserção desse idoso na sociedade. Por quê? A enfermagem, ela tem um papel fundamental na prestação do cuidado. Por quê? Se esse idoso, ele é um idoso isolado, quem vai estar tendo contato diretamente com esse paciente no decorrer dos anos, na maioria das vezes, vai ser o profissional de enfermagem. Vai estar fazendo um curativo, vai estar fazendo uma medicação, vai estar aferindo os sinais vitais. Então, a enfermagem é importante nesse contexto, porque é ela quem vai fazer aí todo esse levantamento, todo esse cuidado, né? Vai estar tete a tete lá com o paciente, vai saber se o paciente está bem, vai saber se o paciente está se alimentando, vai saber também se esse paciente está precisando de alguma ajuda especializada. Então, a geriatria e a gerontologia são palavras que têm o significado totalmente diferente uma da outra, porque na geriatria vai haver uma necessidade de um profissional médico
fazer essa especialização e atender o paciente lá de uma forma especializada. E na gerontologia pode ser um enfermeiro, pode ser um dentista, pode ser um advogado, contanto que esse profissional ele tenha um curso tecnólogo ou um curso de nível superior para vir estar se especializando nessa área. Beleza? E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre a ABG. A ABG ela foi criada recentemente, em 2009. Ela tem aí 11 anos no mercado e ela nada mais é do que uma associação brasileira de gerontologia, onde ela que vai representar a equipe multiprofissional que faz o cuidado da saúde do idoso, os tecnólogos, os bacharéis e os gerontologistas, e o pessoal da gerontologia, tá? Perdão. E essa prática profissional, ela vai de encontro à quantidade de idosos que vem crescendo. Por quê? Antigamente não se havia uma necessidade de cuidar do idoso. Não existia a prática do cuidar para o idoso. Um protocolo que falasse que todos os dias esse idoso ele teria que ter o cuidado prestado de uma forma humanizada, tá? Então, houve a necessidade de se criar protocolos para atendimento, estatuto do idoso, porque o número de idosos ele cresceu e aí nós temos uma necessidade de atender. Por quê? Não é só por relação a essa pessoa vai envelhecer e aí nós vamos querer 50 idosos aí por ano. Não, não se trata de número, se trata de qualidade de vida. Então, a Associação Brasileira, ela vem trabalhar em cima desse processo, o processo do envelhecimento, o processo do cuidado, trabalhando em cima da perspectiva futura desse idoso, onde esse idoso ele possa criar perspectivas, onde ele possa criar sonhos, que lá na frente ele possa ter um envelhecimento, onde ele possa aproveitar a melhor fase da vida dele, que é a terceira idade, onde ele possa se aposentar, mas também ele possa estar indo numa praia, onde ele possa estar indo numa praça, tomar um banho de sol, passear com o cachorro, onde esse idoso ele possa namorar, onde esse idoso ele possa ter autonomia sobre o seu próprio corpo, tá? Então, a ABG, ela trabalha em cima disso. E a gerontologia? Bom, o desafio da gerontologia como um campo de estudo e de atuação profissional concentra-se em garantir que a velhice e o processo do envelhecimento sejam processos orientados e bem assistidos. Então, a gerontologia ela é uma área que tem grande tendência em crescimento. Por quê? O número de idosos cresceu, então há uma necessidade maior de ter profissionais que possam estar cuidando desses idosos. A era contemporânea ela fica caracterizada por diversas transformações históricas, filosóficas, econômicas, políticas e sociais, as quais deixam lá um legado importante para a humanidade, pois foi um fenômeno social que mais se destacou e marcou o espaço lá com o aumento acelerado dessa população de idosos, que ocorreu praticamente em todo o mundo, tá? No Brasil principalmente, tá? No Brasil nós temos um grande número aí de adultos e no ápice nós temos os idosos e na base nós temos lá a taxa de natalidade. Por que que esses idosos eles vêm tomando aí uma proporção maior? Porque a maioria das pessoas que habitam a Terra hoje são as pessoas adultas. Então aí nós vamos falar um pouco sobre a pirâmide etária. A pirâmide etária ela representa aí a quantidade de pessoas que habitam na Terra, a quantidade de mulheres, a quantidade de homens, de crianças, de adultos, de idosos. Então, em cima do estudo científico feito da faixa etária, da pirâmide etária, nós podemos falar que a quantidade de idosos ela vem tomando uma proporção muito grande. Então, é por isso que é necessário nós termos aí todo esse cuidado com a saúde dos nossos idosos, porque logo mais eu acredito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo provavelmente devem ter a faixa etária de no mínimo 18 anos. Então, daqui a 30 anos você vai ter 48 anos. E as pessoas que têm 20, daqui a 30 anos você vai ter 58.
ou vai ter 60 anos, ou vai ter 70, vai ter 60, tá? Independente disso, o que eu quero passar para vocês? Que nós seremos os idosos do futuro. Então, nós temos que atender com qualidade para lá na frente nós recebermos o atendimento de qualidade. Então, você, técnico de enfermagem, que vai prestar o cuidado para esse paciente idoso, você tem que botar uma coisa em mente: atender o paciente com qualidade, ouvir esse paciente, perguntar se esse paciente está necessitando de alguma coisa, porque às vezes o paciente ele vai na unidade e ele não quer apenas ser atendido. Ele simplesmente precisa de um ouvido, de um ombro, onde ele possa conversar. Então, esse idoso, sendo bem tratado hoje, vai ser um reflexo para os profissionais que estão chegando, tá? Porque depois de vocês vêm outros, depois de mim virão outros e assim sucessivamente. Então, o cuidado, ele vai ser um reflexo do cuidado de hoje. Então, para você ser bem tratado lá na frente, você tem que prestar um bom atendimento hoje, principalmente para essa população idosa. Aqui nós temos com relação à OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que ela define o envelhecimento como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deteriorização de um organismo maduro próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo se torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte. Ou seja, o processo do envelhecimento é um acontecimento natural, onde nenhum de nós seres humanos estamos isentos de passar por ele, a não ser que aconteça aí uma tragédia, a pessoa venha a óbito antes aí de inteirar a sua idade de 60 anos. Tirando isso, todos nós seres humanos vamos passar por essa fase, tá? Que é um processo natural na nossa vida, que vai estar marcada aí por diversos acontecimentos. Como é um processo natural e é irreversível, não existe um tratamento, tá? Todos nós vamos envelhecer. É claro que pessoas vão envelhecer com muito mais velocidade do que outros. Por quê? Pelo fato de não ter uma boa qualidade de vida. E é para isso que nós estamos estudando essa matéria, para prestar um bom atendimento para o nosso paciente e para que esse paciente ele venha ter uma boa qualidade de vida aí no decorrer da sua vida. Aqui nós temos a definição segundo o Estatuto do Idoso. Considera-se idoso indivíduos com faixa etária igual ou superior a 60 anos de idade, tá? Independente do sexo, sem distinção de cor, raça ou ideologia. Completou 60 anos, já se considera que essa pessoa é uma pessoa idosa. A população brasileira está envelhecendo em ritmo acelerado. Isso daí se deve ao aumento da proporção dos idosos na população, tá? Que foi a relação que eu falei há pouco para vocês com relação à pirâmide etária. Isso vem ocorrendo por dois motivos básicos. O primeiro é a diminuição da mortalidade, que leva a um aumento da perspectiva de vida. Então, nós tivemos aí a diminuição da mortalidade. Lembram que agora há pouco eu havia falado que antigamente muitos idosos vinham a óbito por conta da falta do atendimento, não existia um protocolo voltado somente para a saúde do idoso, onde nós pudéssemos falar que esse idoso ele era prioridade, onde esse idoso precisava fazer um acompanhamento, precisava fazer lá as suas consultas com prioridade, onde esse idoso que estava acometido por alguma patologia viesse fazer o tratamento de forma adequada. Não existia cuidado, não existia protocolo, não existia um estatuto que amparasse esse idoso. E hoje nós temos estatuto, hoje nós temos legislações, hoje nós temos associações, todas voltadas para o bem-estar da saúde da pessoa idosa, tá? E a segunda causa lá foi a queda da fecundidade, ou seja, a taxa de natalidade cai, o número de adultos cresce e posteriormente, com certeza, a quantidade de idosos vai ser muito maior do que já se havia, tá? Então, você vendo aí uma imagem de um triângulo,
O triângulo ele sempre vai ter a base, que é maior, o meio, que já vem tomando um tamanho reduzido, e o ápice, que é a pontinha desse triângulo. Então, os idosos estão na pontinha do triângulo, que é o ápice. Então, o que que acontece? Por conta desse idoso ele ter mais fragilidade, às vezes ele está com alguma mobilidade, ele não consegue se locomover, esse idoso ele sempre vai ser acometido de uma forma mais rápida, né? De qualquer tipo de doença. Então, é por isso que foi preciso criar esse protocolo para ajudar a saúde do idoso. A prevenção, informação e os cuidados adequados com a higiene bucal na população adulta são de extrema importância. Ocorrendo isto, os dentes permanecerão até a idade mais avançada. Por que que o Estatuto do Idoso colocou isso aqui? O que nós podemos perceber hoje, tá? As doenças odontológicas no idoso, elas são características. Em cada 10 idosos, 9 vão desenvolver as patologias ortodônticas e apenas um vai ter sua dentição. É por isso que, na maioria das vezes, as pessoas elas têm a tendência a usar dentadura. Por quê? Não é só por questão de estética, porque quando se perde a dentição, logo a pessoa não vai conseguir fazer a deglutição desse alimento que ele vai ter, porque os dentes eles vão acabar ajudando ali no processo de digestão, né? Que são os primeiros processos digestivos que acontecem na boca. Então, o idoso ele acaba perdendo muitas das vezes o paladar por falta aí da dentição. Então, ele acaba desenvolvendo sérios problemas por conta da falta da dentição. Ele pode acabar desenvolvendo até um câncer por conta ali de movimentos repetitivos com a boca, em, por exemplo, proteínas que não são tão maleáveis, então esse idoso vai acabar machucando ali a gengiva. Então foi por isso que o Estatuto do Idoso acabou adicionando aí que é importante fazer os cuidados com a higiene bucal, que isso é de extrema importância, não só por questão de estética, mas também com relação à saúde, à qualidade de vida desse idoso. E aqui nós temos o envelhecimento. Bom, o envelhecimento, né, ele é um aspecto fisiológico, então se ele é fisiológico, ele é natural. Se é natural, ele vai acontecer de qualquer maneira na vida da pessoa, não tem para onde correr. Então, o envelhecimento fisiológico, ele compreende uma série de alterações nas funções orgânicas devido exclusivamente aos efeitos da idade avançada sobre o organismo. Então, o que vai acontecer? No decorrer da vida, essa pessoa ela vai ter percas, onde essas percas elas podem ser relevantes ou não, vai depender de pessoa para pessoa, porque tanto anatomicamente como fisiologicamente, todos nós temos as nossas restrições, cada um de nós temos formas diferentes, tá? Não quer dizer que, não estou querendo dizer que o meu coração é diferente do coração da minha amiga, não. Tá? Todos nós possuímos os mesmos órgãos, mas o que acontece? O nosso organismo responde de maneira diferente, fazendo com que o mesmo perca a capacidade de manter o equilíbrio homeostático, o que todas as funções fisiológicas gradualmente comecem a declinar. Quando eu falo de equilíbrio homeostático, eu estou me relacionando à perca dos líquidos, a perca da mobilidade, aonde esse equilíbrio ele já não consegue mais ser mantido. Por quê? As minhas células elas já não trabalham como antes. Elas já são células que vão trabalhar de uma maneira reduzida, vão trabalhar de uma forma compensatória, tá? Aonde na vida do idoso ele não vai ter mais aquela mobilidade de quando ele tinha 18 anos de idade, de quando ele tinha 25 anos de idade. Então, o que acontece? Esse aspecto fisiológico, ele é um ponto relevante, pois nós devemos saber para orientar os nossos pacientes. Quando um paciente chegar na tua unidade e você for fazer o atendimento do mesmo, você tem que saber o que significa aquela mancha no corpo dele, para você não assustar seu paciente e sim agir de uma forma cautelosa e inteligente. Olha, meu amigo, seu Francisco,
essa mancha no seu corpo, não se assuste, que isso aqui são os primeiros sinais da velhice. Fique tranquilo. Isso daqui também não é descartar em nenhuma das hipóteses outra patologia, mas também não matar o paciente antes do tempo. Tem que ser inteligente, tá? Conhecer sobre a anatomia, conhecer sobre a fisiologia humana para falar para esse paciente com autoridade e autonomia, né? Conhecer o que você está falando. Olha, isso daqui são as primeiras marcas do envelhecimento, tá? Provavelmente daqui a mais um tempo você vai desenvolver muito mais quantidade de melasma, e isso é normal, tá? Orientar sempre esse paciente sobre a mudança no corpo, principalmente orientar as mulheres com relação à menopausa, porque isso também faz parte do processo de envelhecimento. Então, se essa mulher ela não tem mais um ciclo menstrual na vida dela, significa que essa mulher está entrando no quadro da menopausa, e a menopausa já é um pé de entrada na casa do envelhecimento, tá? Por quê? Desde quando nós nascemos, na verdade, nós já nascemos envelhecendo. Ou seja, ninguém nasce para ficar novo. Nós nascemos e vamos aí envelhecendo no decorrer da nossa vida. Aqui eu trouxe alguns conceitos básicos da gerontologia para vocês, já que nós tratamos aí sobre o estudo, a senescência. A senescência, ela é um processo de envelhecimento natural, tá? Normal, que resulta do somatório de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas do envelhecimento. Ou seja, quando o idoso ele envelhece naturalmente, nós vamos falar que esse idoso ele envelheceu de uma forma em senescência, tá? Ele não envelheceu de uma forma secundária. Não foi uma doença que abalou lá o sistema dele e ele acabou perdendo a elasticidade da pele, os cabelos dele começaram a ficar grisalhos. Não. Ele teve um processo natural aonde foi resultado do somatório das alterações orgânicas, tá? O corpo dele só está respondendo ao tempo de trabalho que ele teve. É como se fosse isso. Ele tem 80 anos, então foram 80 anos que aquele coração ficou batendo, ficou trabalhando, irrigando lá o sangue para o corpo. Então, será que essa máquina ela passou por alguma manutenção? Como que era a vida desse idoso? Ele praticava atividade física? Será que esse idoso ele tinha uma vida sedentária? Não. Então, você tem que conhecer o seu idoso. É por isso que é importante nós frisarmos aqui sobre o cuidado da geriatria, porque todo esse levantamento que foi feito, nós vamos também utilizar para falar aqui com o nosso paciente. E na senilidade, ela define uma velhice patológica que fica caracterizada por disfunções orgânicas, modificações somáticas, limitações, debilitações psíquicas, enfraquecimento cerebral. Então, na senilidade, nós já sabemos, né, que o ponto principal sempre vai ser o patológico. Se esse idoso ele adoeceu, ele desenvolveu alguma patologia no decorrer da vida dele, e essa patologia acabou desencadeando o envelhecimento precoce, ocasionou alguma disfunção do organismo dele, modificou lá esse paciente, onde esse paciente ficou com alguma limitação, esse paciente ficou acamado, esse paciente desenvolveu um problema mental, ou ele não consegue mais se lembrar das coisas que ele fazia porque acabou atingindo o lado cerebral dele, então esse idoso vai ter um desenvolvimento de senilidade lá, senilidade no tempo lá da sua vida por conta dos acontecimentos patológicos que ele teve no decorrer da sua vida. E aqui nós temos a eugeria e a patogeria, que também fazem parte desses parâmetros. A eugeria ela é a alteração fisiológica que vem associada ao envelhecimento ou ao envelhecimento primário, tá? Então, a eugeria ela vai ser as alterações que vão acontecer no corpo lá dessa pessoa idosa. E a patogeria ela vai ser a alteração provocada por doenças no idoso ou no envelhecimento secundário. Então, vocês podem ver, na eugeria nós temos alterações fisiológicas que podem ser associadas ao envelhecimento. E na patogeria nós temos alterações provocadas, tá? Quando eu falo em fisiologia, é natural, tem que acontecer, não tem para onde fugir. Quando eu falo em provocação, patogenia,
nós estamos tratando de coisas que não são boas ao organismo, aconteceram por falta de um cuidado. Essa pessoa não tinha uma assistência prestada de uma maneira adequada, ou então ele não procurava uma unidade para se tratar, e aí acabou desenvolvendo alguma patologia. Então, essa patologia vai fazer com que esse paciente desenvolva um envelhecimento secundário, que é a patogeria. E aqui novamente o envelhecimento, né? O envelhecimento comum do processo de vida, que assim como a infância, a adolescência, a maturidade é marcada por mudanças biopsicossociais específicas associadas à passagem do tempo, nós podemos falar também com relação ao envelhecimento que ela fica marcada dessa forma. Por quê? O envelhecimento ele é um fenômeno comum, é natural. Todos nós vamos passar por ele, como eu havia dito. Então não tem como fugir. Na infância fica marcada a fase do luto. A criança não quer crescer, não quer perder o corpo de criança, não quer parar de brincar de boneca, não quer parar de brincar de carrinho, não quer crescer, não quer ter seios, não quer ter o crescimento lá do pênis, então não tem essa maturidade. Então todas as fases da nossa vida, ela sempre vai ser marcada por alguma situação. E aí nós temos essa situação. Na adolescência vem a fase da puberdade, né, que fica marcada aí pelo crescimento dos mamilos, o crescimento dos seios, crescimento da região pubiana, dos pelos, por exemplo, o pomo de Adão ele cresce nos homens, então tudo isso são características que acabam marcando aí determinadas fases da nossa vida. E a maturidade nada mais é do que a fase onde a pessoa se encontra já um adulto, tem que trabalhar, tem que assumir suas responsabilidades e ela fica marcada aí por diversas mudanças. E no idoso não poderia ser de uma forma diferente. O idoso é a pessoa que mais vai sentir todas essas mudanças, porque ele já passou por todas essas sequências. Nada mais é novo para ele. Então ele já foi criança, já foi adolescente, já foi um adulto, já foi um semidoso e hoje se encontra uma pessoa idosa, em muitas das situações debilitado, né? Não pode mais fazer as suas atividades, sempre vai estar dependendo de alguém, do familiar, ou pode ser da sua esposa, do cônjuge, tá? O que vai acontecer? Esse idoso, ele vai ficar marcado, porque ele sabe sempre que a tendência dele, a partir daquele momento como idoso, sempre vai ser mais próximo do fim, porque ele já passou por todas essas fases e ele chegou numa fase que já é da fase idosa, onde ele não pode estar mais se expondo de determinadas maneiras, porque senão pode acabar ocasionando ali no seu organismo alguma complicação, ele não pode mais fazer algumas coisas que ele fazia antigamente, como, vamos supor, esse idoso ele era acostumado a correr 30 mil quilômetros, 30 quilômetros, ou ele corria o quarteirão todo. Então, ele como uma pessoa idosa já vai ter uma certa limitação, porque se ele fazer esse tipo de atividade, o que vai acontecer? Ele pode ter uma arritmia cardíaca, ele pode ter uma parada cardíaca, e aí ele vai ter complicações no decorrer da sua vida. E aqui eu coloquei essas imagens para vocês olharem, né? Aqui a gente tem todas as fases que nós passamos na nossa vida. E aqui nós temos a fase da adolescência, a fase madura, né? Quando nós somos adultos, vamos trabalhar, assumir nossas responsabilidades, ter os nossos empregos, nossa família. E aqui é o motivo da nossa aula, a melhor fase, né? A terceira idade, que é aí a saúde do idoso, onde nós, daqui a mais um tempo, vamos estar se enquadrando, se Deus nos permitir, nessa faixa etária. E aqui eu trago para vocês alguns tipos de velhice, tá? Existe a velhice cronológica, que ela fica definida pela Organização Mundial de Saúde, que a partir dos 60 anos de idade, para países em desenvolvimento, que no caso o Brasil se enquadra nesse tipo de modelo de país,
tá? 65 anos de idade em países desenvolvidos. Então, por que que tem necessidade? Que agora nós tivemos uma mudança, né? Mas por que que tem necessidade de ser pessoa idosa mais nova em país em desenvolvimento? Por quê? Nós, como país que estamos nos desenvolvendo, nós precisamos trabalhar mais. Nós não temos qualidade de vida. Nós não possuímos de hospitais de grande porte, de uma assistência voltada para as pessoas que realmente precisem. Quando adoecer, vai lá e tem atendimento. Não. O país ainda está se desenvolvendo, então ele não tem recurso para tratar as pessoas. Então é por isso que se há essa necessidade de aposentadoria ou de se enquadrar como pessoa idosa muito mais nova. Aqui nós temos a velhice sociológica, tá? A velhice sociológica, ela é imposta pela sociedade, varia com um quadro cultural, condições de vida e trabalho. Então, a velhice imposta pela sociedade nada mais é do que aquela onde eu vou observar que o meu colega que trabalha lá no sol quente, tá? E eu que trabalho no administrativo, vou acabar aí tendo uma aparência, né? Uma aparência física muito mais nova do que a dele. Por quê? O meu coleguinha que trabalha no sol quente, ele vai receber uma quantidade maior da carga de raios ultravioletas na pele. Então, é claro que a pele dele vai ser atingida de uma maneira mais bruta. E a minha pele, que está lá no ar-condicionado, se refrescando, eu bebo água constantemente, a minha pele não vai apresentar tantos sinais de envelhecimento de uma maneira tão rápida. Então, o que eu falo com relação à velhice sociológica? A velhice sociológica nada mais é do que isso, tá? Com relação a condições de vida e trabalho. Se a pessoa que tem mais condições financeiras, ela aparentar ter uma idade muito mais avançada, a primeira coisa que ela vai fazer são procedimentos estéticos. E aí vai dar uma ajudada, ela vai acabar escondendo ali alguns sinais, algumas marcas de envelhecimento. E a pessoa que tem menos condição, não tem como ela pagar. Ou ela paga um procedimento estético, ou ela almoça, ou ela janta, ou ela veste. Então, são colocações diferentes, tá? Com relação à nossa sociedade. Se a pessoa ela tem um bom emprego, é claro que ela vai trabalhar com mais qualidade de vida, ela vai ter mais recursos, ela vai conseguir descansar, vai conseguir dormir melhor. E a pessoa que não tem, não usufrui desse tipo de emprego, ela vai ter que dormir mal, acordar cedo, vai sair sobressaltada, vai chegar estressada no trabalho, vai chegar estressada em casa. E com isso aí, as suas células, tanto células neurais quanto as suas células corporais, elas vão acabar tendo uma perca perceptível. E aí essa pessoa, ela não vai ter uma pele tão, como eu vou falar, uma pele tão boa quanto da pessoa que está 100% ali tranquila. Aqui eu tenho a velhice biológica. Se vocês observarem a velhice biológica, ela é um processo contínuo durante a vida, onde há modificações que são morfológicas e fisiológicas, tá? Quando eu falo em morfologia, eu falo em aparência, eu falo em pele, eu falo em cabelo, eu falo nas mudanças aqui da mão, na mudança do rosto. E quando eu falo em fisiológicas, eu falo em naturais, tem que acontecer. Então, as mudanças morfológicas e fisiológicas, elas vão acontecer dessa forma. Vão acontecer naturalmente, porém, elas vão ser bastante marcantes na vida da pessoa, tá? Se vocês observarem aqui, essa criança, ela não vai ter uma pele nunca de uma pessoa que possui aqui os seus 60, 65 anos, tá? Então, tudo isso é marcante, tá? Com relação das mãos. As mãos vão crescer, logo mais também vão perder a elasticidade aí da sua pele. Então, tudo isso são características marcantes na vida do ser humano.
Nós temos também aqui a velhice psicológica. A velhice psicológica, ela vai ser um processo pessoal, tá? Natural ou também inevitável para qualquer um dos seres humanos. Na evolução da vida, esse processo ele vai acabar ocorrendo aí de diversos fatores, pode ser tanto pessoal ou não, mas esse envelhecer, ele vai ser a soma de toda a experiência da vida, um resultado de todas as decisões e as escolhas. Por que eu coloquei essa imagem, tá? Essa imagem aqui ela é bem marcante, por quê? A velhice psicológica, se vocês forem observar, nós temos aqui uma idosa sentada, com a mão na cabeça, pensativa. Se é psicológica, ela vai marcar o cérebro. Então, todos os pensamentos, tudo que essa pessoa já fez, ela vai pensar quando ela era criança, que ela brincava de boneca, que ela corria para lama, que ela se sujava de lama, que ela andava de bicicleta, que ela foi adolescente, que ela teve vários namoradinhos, que ela podia ir e voltar para onde quisesse, que ela podia subir na árvore, que ela podia cair, que ela ia se machucar, mas logo depois ia cicatrizar rapidamente. Quando ela cresceu, ela casou, teve tantos filhos e hoje ela se encontra uma senhora abandonada, sozinha, onde não tem uma assistência. Então, a velhice psicológica, ela nada mais é do que isso. Um momento em que a pessoa faz a autorreflexão, onde a pessoa faz a autorreflexão da sua vida, tá? E aí ela pode também, não sei se vocês já fizeram essa pergunta ou se já se questionaram. Nossa, essa pessoa tem uma maturidade, nem parece que ela tem 18 anos. Ou, nossa, nem parece que você tem 20 anos. Parece que você tem mais. Por quê? Isso são formas de adquirir conhecimento. Então, a velhice psicológica também está enquadrada nesse parâmetro aí. E aqui nós temos as composições e a forma do corpo, tá? A composição e a forma do corpo. Se vocês observarem essa imagem, vocês vão perceber que logo nós notamos diversas mudanças aí corporais no corpo dessa idosa que eu usei aí na imagem. A estatura ela vai ter uma diminuição a partir dos 40 anos de idade, cerca de 1 centímetro por década. Essa perda se deve à diminuição da coluna vertebral devido às alterações dos discos lá vertebrais. Ou seja, não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram, vão ouvir agora. Sobre, nossa, eu tô ficando velho, tô ficando baixo. Ou, nossa, eu tô ficando velho, tô diminuindo. Realmente, quando as pessoas vão envelhecendo, elas vão tendo uma perca lá na coluna vertebral, vão perdendo lá massa, vão tendo perca de músculos, vão tendo perca de outras substâncias corporais, que aí vai levar à diminuição da estatura, do tamanho do corpo. É por isso que muitas mulheres, vou usar as mulheres e os homens como exemplo, é por isso que muitas mulheres, com seus 30 anos, 40 anos, possuem os seios assimétricos, né? Os seios com simetria normal. E quando ela está com seus 75, 85 anos, a simetria já não é tão proporcional. Então, isso são coisas notáveis. Por quê? Essa composição e a forma do corpo, ela vai seguir um padrão até um determinado tempo. Mas a partir dos 40 anos de idade, a pessoa já vai começar a ter essas percas aí bastante perceptíveis com relação ao corpo, tá? Aqui nós temos a relação da pele e anexos. A pele, ela é constituída por duas camadas, que é a epiderme e a derme, tá? Com relação aqui à pele e anexo dos idosos. A epiderme, ela sempre vai carregar lá as células. E a derme, ela sempre vai carregar lá o tecido conjuntivo, a fibra, o colágeno, a elasticidade. Então, ela que vai dar uma melhor firmeza. Quando você visualiza uma pessoa que tem a pele elástica, que a pele dela é rígida, então você sabe que aquela pessoa, ela vai ser, quanto mais rígido for, quanto mais colagenado for, mais elasticidade essa pele vai ter e muito mais idade
essa pessoa, em muito menos idade, essa pessoa vai aparentar ter, tá? Por quê? A elasticidade, a, o aspecto poroso, a falta de colágeno, eles são aspectos que demonstram lá que essa pessoa ela já é idosa. Se vocês observarem, aqui já teve uma perca perceptível de elasticidade. Aqui a falta do colágeno ela é bastante notável, tá? Então aqui você pode observar manchas de melasma, aqui a pele flácida, enrijecida, tá vendo? Toda enrugada. Então isso aqui são aspectos que marcam lá com relação à pele e anexo. Aqui nós temos o sistema ósseo, tá? Onde o pico de massa óssea é alcançado entre 30 e 40 anos de idade, sendo que os homens, eles sempre vão ser mais atingidos com relação a essa idade aí. Por quê? As mulheres, elas vão ter uma perca muito menos perceptível, a não ser o período em que essa mulher entra na menopausa, onde essa perca dela vai ser 10 vezes maior, vai ser 10 vezes mais, né? E aí ela vai começar a ter perca bastante abrupta e aí a gente consegue notar que a mulher ela vai desenvolver muito mais problemas que os homens. É por isso que é preciso a mulher fazer sempre reposição hormonal, fazer todo acompanhamento, ir em consultas com o ginecologista, com o ginecologista para tratar sobre quantos partos ela já teve, se ela nunca teve um filho, porque isso são coisas importantes para o geriatra, pois ele vai passar uma série de exercícios para essa mulher e também com relação ao homem. Se esse homem ele não faz um tratamento, não faz um acompanhamento rápido, esse homem também ele vai vir desenvolver diversas sequelas, tá? Aqui vocês podem observar. Isso daqui é uma mão normal, né? Aqui os ossos, as articulações possuem aí todos os colágenos, todas as os ligamentos, musculaturas. E aqui não, aqui a gente já tem um tecido lesionado. E essa pessoa aqui, ela está com os ossos normais, os ligamentos, e aqui a pessoa já desenvolveu uma artrite, tá? Então a gente consegue notar através dessa imagem aqui. E aqui nós temos o sistema articular. Os discos invertebrais são constituídos por núcleo pulposo, um anel fibroso. Um núcleo pulposo no jovem é constituído por grande quantidade de água, fibras, colágenos e proteoglicanas, tá? Mas no idoso, ao invés de ter esse núcleo pulposo, ele acaba perdendo água. E aí que está o problema, porque se esse idoso ele perde água, ele não consegue ter as suas funções. E aí o corpo dele vai ser logo o primeiro atingido, tá? Por quê? Quando esse idoso ele tem essa síndrome aqui, tá? Quando ele tem a cifose, ele acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque ele não vai conseguir manter a postura. Se vocês observarem, ó, a pessoa de azul, a coluna dela vertebral está normal. Aí a de amarelo já vem alterando, a de verde já está no caminho e a de vermelho já desenvolveu aí a cifose. Então, o sistema articular, ele é um sistema muito importante, mas o que a pessoa pode estar fazendo? Tendo uma boa postura, né? Fazendo aí atividades com cuidado, sempre procurando orientação do profissional adequado, um especialista naquela função, porque, como eu falei, para fazer a gerontologia, qualquer profissional pode fazer, basta ter um nível superior ou tecnólogo. Então, até um educador físico pode se especializar em gerontologia e ajudar aí os idosos a ter uma melhor qualidade de vida. Aqui nós temos o sistema muscular. Com relação aos músculos, o músculo ele vai ter uma perda de massa muscular com diminuição do peso da área da seção transversal, do número de células. A perda de célula muscular com a idade depende do grau da atividade física
que o indivíduo exerce no seu estado nutricional, do aspecto hereditário, ou em diferentes músculos que vão lá sofrer uma atrofia de modo diferente no mesmo indivíduo. O sistema muscular, ele, na maioria dos idosos, ele vai ser lesionado como um dos primeiros fatores. Por quê? A maioria dos idosos, eles não tem esse hábito de manter uma qualidade de vida, de frequentar a academia, de fazer atividades físicas. A maioria dos idosos, eles são sedentários, não procuram fazer uma caminhada, então o sistema muscular ele vai ser logo o primeiro atingido. É por isso que, em muitos casos, a maioria dos idosos, eles acabam sendo acometidos em um leito, perdendo lá a mobilidade, ficam limitados a uma cama e não conseguem fazer suas atividades por conta aí dessa falta de iniciativa, né, para cuidar melhor da sua saúde. Aqui nós temos o envelhecimento do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é o sistema fisiológico mais comprometido com o processo do envelhecimento. Por quê? O sistema nervoso ele vai ser o mais prejudicado e ele é um dos principais no nosso organismo. Por quê? Porque quando se trata de neurônios, tá? Quando se trata de neurônios, que são essas células aqui, tá? O que acontece? Nós não conseguimos fazer renovação de células neurais. Essas células, uma vez que elas morrem, que elas pifam, já era, tá? Você vai ficar só com as que você já tem. Então, o sistema nervoso é o sistema fisiológico mais comprometido com o processo de envelhecimento. É responsável por diferentes tipos de sensação, movimentos, funções psíquicas, entre outros. As alterações mais importantes características do envelhecimento ocorrem no cérebro, tá? Então, o cérebro diminui o peso e tamanho, nota-se lá uma redução de 5% aos 70 anos e 20% aos 90 anos de idade. A redução da massa cerebral está associada à perda neural, que não é uniforme, ocorre certo grau de atrofia cortical, com consequente aumento volumétrico do sistema ventricular, que é uniforme em todas as áreas cerebrais, tá? Então, o que eu quero dar ênfase, tá? 5% aos 70 anos. Aparentemente é um dado estatístico baixo, mas se você for colocar na ponta da caneta, isso é um número e uma perca muito grande, porque nós dependemos 100% do nosso sistema cerebral. Sem ele, nós não conseguimos fazer as nossas atividades. Nós perdemos as sensações do nosso corpo, nós perdemos as movimentações e as funções também psíquicas. Então, nós perdemos ali a capacidade de pensar, a capacidade de se locomover. Então, tudo isso aí são processos onde nós temos que ter todo esse cuidado, avaliar, sempre procurar cuidar da nossa saúde, sempre ter todo esse cuidado, esse passo a passo, principalmente você que tem uma pessoa idosa na sua casa, você que está próximo aí dos 50 anos, você que tem 30 anos, daqui a mais 30 anos você já vai ser uma pessoa idosa. Então, é preciso falar sobre a geriatria, é preciso falar sobre a gerontologia, é preciso conhecer quais que são as consequências de uma pessoa que não pratica uma atividade física. Então, a pessoa que não pratica uma atividade física, ela já sabe que ela vai se tornar uma pessoa sedentária e isso vai prejudicar lá na frente, porque ela vai ter grande perca. E quando ela se tornar uma pessoa idosa, o corpo dela vai sofrer muito. Então, é por isso que é importante nós não pensarmos no hoje, pensarmos no futuro, tá? Porque são as nossas atitudes de hoje que vão nos guiar lá na frente. Então, podem também potencializar a nossa vida ou trazer aí qualquer tipo de atraso. Então, com relação ao envelhecimento do sistema nervoso, é preciso nós termos esse cuidado, tá? A borracha aqui apagando o cérebro significa que com as percas das células neurais, nós vamos ter aí essa dificuldade de lembrar, tá? Nós vamos ter frequentemente esquecimentos, apagões, nós não vamos conseguir pensar, não vamos conseguir ter capacidade de julgar, de identificar, de lembrar de coisas de que você fez há 30, há 10 anos atrás, há 30 minutos atrás. E aqui o pior, né, de todos que a pessoa acaba desenvolvendo, que é o Alzheimer. Vocês podem observar aqui no cérebro normal, tá? Que
Tá uma grande diferença. Então, aqui, a pessoa ela já teve uma grande quantidade de perca. E isso acaba prejudicando, porque são doenças que, em muitas das situações, podem ser evitadas. E tudo depende do cuidado, tá? Então, galera, isso aqui é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam ter compreendido. Fiquem todos na paz de Deus. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, podem deixar descrito aí as dúvidas de vocês. Nós vamos ter a nossa videoconferência, que vai ser melhor para nós conversarmos, tá? Então, um beijão para vocês, fiquem todos com Deus.